no Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO. Hoje nós vamos conversar com o candidato da chapa UFO com você, professor Carlos Henrique de Carvalho, que representa a Faculdade de Educação da UFO. Professor Carlos Henrique, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes e a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Muito bem, professor. Qual a sua motivação ao escolher uma mulher para ser vice na sua chapa? Bom, primeiro é que eu acho que a Universidade Federal de Uberlândia, ela, durante várias décadas, né, desde que nós tivemos aí o processo de escolha eleitoral, e você sabe que você acompanhou muito bem todos esses anos aí, né, de vários reitores, né, nós nunca tivemos uma candidata efetivamente que pudesse participar. E eu vi na professora Catarina, ao longo dos meses e anos que eu trabalhei com ela, eu na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e ela na direção da Faculdade de Medicina, né, uma pessoa extremamente competente, harmoniosa, propositiva, objetiva, né, e harmonizadora. Eu acho que esses foram os principais elementos que me motivaram a convidar a professora Catarina. E além de ser o quê? Eu sempre trabalhei com isso, de uma questão de equidade. A professora Catarina, ela não será apenas uma vice-reitora, ela será parceira em todas as horas do reitor, né, da Universidade Federal de Uberlândia, caso a nossa chapa seja escolhida pela comunidade agora no final de agosto e, se tiver segundo turno, em meados de setembro. O senhor chegou a cogitar colocá-la na cabeça de chapa, professor? Vários momentos eu pensei nisso, né? Exatamente para dar o espaço que a mulher na UFO ainda não teve. Mas por opção dela, por opção da professora Catarina, ela se colocou numa relação de experiência. Eu tenho 2 vezes a idade da professora Catarina, e ela sempre colocava isso. Eu preciso de mais um tempo para ganhar maturidade em termos de experiência administrativa e ter contato com os órgãos, né, estaduais, municipais e federais. Professor Carlos Henrique, as mulheres são minoria quando se trata daqueles critérios como pesquisadoras, chegando a 46% dos docentes universitários, 42% dos líderes de grupos de pesquisa, apenas 25% dos bolsistas sênior de produtividade em pesquisa e a mais alta categoria de apoio do CNPq, que revela os cientistas do país. Eu perguntaria, professor Carlos Henrique, o que poderia ser dito a respeito desses números? Esses números refletem o sexismo e o machismo na sociedade brasileira. Isso tem que ser corrigido. Eu acho que a chapa UFO com você, ela vai buscar exatamente isso. Corrigir internamente, e aquilo que eu já venho desenvolvendo, tanto no Conselho Deliberativo do CNPq, que a gente discutia isso. Eu conversava muito com a professora Helena Nader, e a professora Helena Nader era uma defensora, e eu sempre apoiei todas as proposições da professora Helena Nader em relação a ampliar a participação feminina nos editais, ou talvez ter um processo, né, distinto dos homens, para que aumentasse, né, o número de pesquisadoras PQ dentro do CNPq. E isso será uma das nossas principais ações, ou seja, como que nós vamos trabalhar com uma maior equidade de gênero dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Carlos Henrique, na política, normalmente a gente costuma dizer que existe aquele período de lua de mel do eleitor com o candidato, né? Esse período pode durar de 3 a 6 meses, isso em se tratando exatamente da política. E na universidade, vamos transferir um pouquinho essa atmosfera para a universidade. Cite aí um compromisso que está inserido aí na sua carta-programa, professor, que a comunidade universitária
poderia cobrar nos primeiros 6 meses da sua eventual gestão? Assistência estudantil imediata. Assistência estudantil desde o início do ingresso dos nossos alunos na Universidade Federal de Uberlândia. O que é que eu estou dizendo, Márcio? Eu estou dizendo que os nossos alunos, né, que se inscrevem nas várias modalidades de cota, e sobretudo na cota econômica, né, por renda, eles já têm que entrar com o auxílio garantido, né? Isso não ocorre hoje. Eles têm que participar de editais, né, para que acessem a assistência estudantil. Isso não pode acontecer, porque o tempo desses editais, às vezes, vai decorrer aí 2 meses, 3 meses, e nós perdemos esses alunos, porque esses alunos não têm condições de se manterem aqui na cidade de Uberlândia e dentro da Universidade Federal, né, por esse período. Então, nós teríamos que corrigir isso, porque eles já fazem a submissão de documentação que comprovam a sua condição de renda. Se for identificado em algum momento que aquela documentação não corresponde à realidade econômica do nosso aluno, nós aí penalizamos o aluno, monta-se uma comissão e ela avalia, e se for o caso, o auxílio é suspenso. Da mesma maneira que nós temos que garantir o restaurante universitário aberto, né, de segunda a domingo. É claro que no final de semana, a demanda por esse restaurante pode ser menor, mas aí nós temos que conversar com os movimentos estudantis, né, com a comunidade, e estabelecer o quê? Quais os critérios que nós vamos, né, indicar para que seja fornecida, né, a alimentação para os nossos alunos que não têm uma condição, que são de fora e não têm condição de ter um outro acesso à alimentação digna no final de semana, usarem o nosso restaurante universitário. Esse é o compromisso imediato nosso. Pois não. Professor Carlos Henrique, vamos imaginar que, assim que o senhor assumisse a reitoria da UFO, o senhor enfrentasse aí uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. E eu pergunto que tipo de argumento o senhor usaria exatamente para tentar colocar um fim ao movimento? Estarei do lado deles para brigar por melhores condições de trabalho em Brasília, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque, às vezes, algumas condições não dependem do reitor. Eu acho que aquilo que o reitor pode oferecer em termos de 30 horas, no caso, se for reivindicado, as 30 horas praticamente já estão normatizadas, né? O trabalho, o teletrabalho, também está normatizado. Eu acho que nós temos que fazer o que está dentro da possibilidade da gestão superior, mas em outras condições ou em outras circunstâncias, nós temos que ir junto com eles em Brasília e apoiar as reivindicações em Brasília. Como que foi feito agora, Márcio? Um dos pontos da greve foi uma reestruturação do plano de carreira. E essa reestruturação dá melhores condições, porque o nosso servidor hoje, o servidor UFO, né, que recentemente concursado, ele já está qualificado. Nós temos servidores com mestrado e nós temos muitos servidores com doutorado. Ele vai chegar no topo da carreira de uma maneira muito rápida. E ele vai ficar durante alguns anos aqui, pelas reformas que foram feitas na Previdência Social, sem a devida progressão e sem motivação em algum dos casos. E nós temos que, né, trabalhar para que essa estrutura, né, atual seja revista. A propósito de greve, professor Carlos Henrique, qual o reflexo que ela tem representado no processo eleitoral? Assim, a universidade está um pouco vazia, né, Márcio? Nós não estamos com os nossos alunos na plenitude, apesar que a gente está conseguindo agendar reuniões com os DAs, com os PETs, porque eles continuam funcionando, né? Nós estamos agendando reunião dentro do hospital. Hoje mesmo eu tive uma agenda muito, muito intensa no hospital e as salas sempre cheias, né? Eu acho que naqueles setores que nós agendamos até agora, não houve um impacto significativo. Mas se a greve perdurasse por mais um tempo,
né, eu acho que o debate seria comprometido. Hoje, de manhã, nós tivemos uma reunião com a ADUFO. A ADUFO já sinalizou que vai ter uma assinatura conjunta dos movimentos na sexta-feira, dia 27, então, provavelmente, no dia 28, haverá uma assembleia que indicará o término da greve. E aí, o processo de discussão, de debate, ele volta à sua normalidade plena, com todos os segmentos da universidade participando da campanha e do debate da consulta eleitoral. E nessa consulta, o senhor prevê um índice de abstenção maior do que em outros momentos? É difícil, Márcio, porque eu acho que, da mesma maneira que a coisa, às vezes, polarizou um pouco na sociedade, pode ter polarizado dentro da universidade. Eu acredito que a universidade, a comunidade universitária, né, que eu estou dizendo, ela está mais motivada a participar, né? E uma participação, assim, em ouvindo as propostas dos candidatos, em debatendo, em confrontando. Então, eu não acredito que haverá um índice elevado de abstenção. O senhor falou de polarização política muito acirrada, né, professor? Qual o seu comportamento no sentido de tentar abrandar um pouco esse ambiente? É discutir a universidade. Eu acho que nós temos que discutir o que nós esperamos da Universidade Federal de Uberlândia e o que nós propomos para a Universidade Federal de Uberlândia nas próximas décadas. Eu não gostaria, e eu não vou fazer, Márcio, uma discussão para uma gestão. Eu tenho que discutir a universidade dentro de um planejamento para as próximas 2 décadas, independente, né, se o nosso grupo será escolhido pela comunidade ou não. Eu acho que nós estamos fazendo um debate muito amplo, envolvendo vários segmentos da Universidade Federal que compõem o nosso grupo, e o nosso propósito é exatamente debater os rumos da Universidade Federal de Uberlândia. Se nós não formos o grupo escolhido, né, que fique para o grupo que assumir a reitoria em 2025, né, um processo que ele possa ser implementado, independentemente das suas posições ou das suas convicções. Mas eu imagino que é isso que se espera de uma candidatura a reitora e reitora e vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos que discutir ideias. Se nós vamos trazer para dentro da universidade, né, as questões que estão externas a ela, o embate político que a gente sabe que ocorre no cenário nacional, eu imagino que nós vamos desqualificar, né, os propósitos de uma chapa que se colocou à disposição em discutir as ideias relativas aos rumos da Universidade Federal de Uberlândia para os próximos anos. E qual a sua leitura, professor Carlos Henrique, sobre a participação de 3 chapas ligadas à atual gestão? É uma questão da democracia, né? É uma questão, às vezes o processo democrático traz isso. Às vezes a gente quer trabalhar no consenso, Márcio, e o consenso às vezes impede o exercício pleno da democracia. É direito, eu sempre coloquei isso. A Universidade Federal de Uberlândia, na atual gestão, está com 3 candidatos, mas potencialmente todos os nossos docentes que atendam o regimento geral é um potencial candidato e é legítimo, né, que eles se coloquem para a comunidade em termos de, né, se colocar o nome. Então, eu não vejo problema nisso. Como que eu posso citar a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Sergipe, que tiveram processos muito semelhantes aos nossos. Então, não houve o consenso? Ótimo, vamos nos colocar à disposição, sabendo que os 3 candidatos são oriundos da gestão do professor Valdo, que se colocou de uma maneira muito institucional, não, né, apoiando nenhum dos 3 candidatos que estão colocados para avaliação da comunidade universitária. E qual o seu nível de relação com essas 2 chapas, outras? Bom,
eu hoje tenho o professor Márcio e o professor Helder, foram meus colegas de gestão durante praticamente 8 anos. Eu não tenho nada a falar deles em relação aos posicionamentos que eles fizeram. Eu até acho que eles fizeram um excelente trabalho nas suas respectivas pró-reitorias. O professor Márcio é meu amigo, o professor Helder também é muito próximo, inclusive a minha família. Então, o meu relacionamento com eles é o melhor possível. Professor Carlos Henrique, considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, qual tem sido a área mais frágil da UFO? A área mais frágil da UFO é aquela onde nós podemos, às vezes, Márcio, não valorizar tanto, porque ela é considerada, assim, tradicionalmente, dentro da Universidade Brasileira, a pesquisa sempre foi vista de uma maneira, assim, de um grupo elitista. Você, no início da sua fala, né, ou da sua entrevista, você colocou números em relação às nossas pesquisadoras. Se a gente colocar os números, né, gerais da Universidade Federal de Uberlândia em relação aos PQs da UFO, nós somos aproximadamente 2.000 professores. Nós não chegamos a 200 pesquisadores PQ. Isso é menos de 10%. Então, é uma área que traz uma determinada fragilidade, que nós devemos impulsionar. Por quê? A pesquisa que retroalimentará um bom ensino e uma boa extensão. Entendendo a extensão, Márcio, como aquela forma de fazer uma intervenção efetiva na sociedade com uma resposta de uma demanda que a universidade tem em relação a determinados temas e a determinados assuntos. Então, eu creio, e olha, eu estou falando como pró-reitor de pesquisa, que nós devemos ainda avançar muito em relação à pesquisa, né? E essa dimensão, eu às vezes falo como pesquisador PQ, né? Eu sou um pesquisador PQ no nível 1 do CNPq. E eu vejo que nós podemos ampliar isso, porque ampliar o número de pesquisadores e pesquisadoras PQ, né, e não apenas a nível de CNPq, a nível da FAPEMIG, a nível das outras agências de fomento que nós temos, nós teríamos um outro cenário em relação ao fortalecimento da sociedade e o posicionamento da nossa Universidade Federal de Uberlândia frente à captação de recursos, por exemplo, né? Que nós sabemos que há uma limitação hoje em termos orçamentários, mas que nós temos possibilidade de estabelecer parcerias, inclusive parceria com outros órgãos públicos. Eu posso citar a Embrapa, eu posso citar a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas, eu posso citar a própria FAPEMIG, que abre, né, acabou de abrir agora um edital chamado Tríplice Hélice, mas que nós precisamos ter um parceiro da iniciativa privada para concorrer a esses editais. Então, as oportunidades são infinitas no momento em que eu conseguir estabelecer, né, a pesquisa dentro daquilo que a Universidade Federal de Uberlândia possa desenvolver. Avançou muito, Márcio, mas tem que avançar mais ainda. Bom, a propósito, qual deveria ser a principal parceria a ser celebrada pela UFO com a iniciativa privada? E qual seria a área, professor? Eu acho que a universidade, Márcio, ela tem que fazer um grande debate e definir as áreas, sabe? Isso não cabe à gestão superior, porque nós temos que... Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas quais são as áreas? Nós temos, e você participou da época que nós tínhamos o CEAR, o CEBIM e o CETEC. Se a gente pensar quais são as áreas estratégicas, considerando a antiga configuração da universidade, isso tem que ser debatido com a comunidade. Eu acho que o parque tecnológico, agora, né, efetivamente materializado, ele se torna um grande catalisador de pegar essas áreas estratégicas e levar e captar recursos junto à iniciativa privada. Eu não tenho um parceiro, né, dizendo se é A, B ou C da iniciativa privada, né? Eu acho que nós temos que estabelecer dentro da nossa vocação, e a nossa vocação tem que ser definida junto à nossa comunidade de cientistas. E qual seria o principal alinhamento que a UFO deveria adotar
com relação à administração municipal de Uberlândia? Mais diálogo. Muito mais diálogo. Sabe? Aprofundar o diálogo. Aparar as arestas e entender que nós somos dois entes públicos que trabalhamos em benefício da sociedade de Uberlândia. E a população, ela não pode sofrer pela ausência de diálogo. Esse diálogo tem que ser retomado. E tem que ser um diálogo institucional, apartidário. Porque se a gente trazer, né, as questões partidárias, nós vamos trazer, às vezes, questões insolúveis para o estabelecimento ou reestabelecimento de uma relação profícua, universidade e prefeitura, que, unidas, possam trabalhar para o benefício da sociedade de Uberlândia. Professor Carlos Henrique, qual a sua avaliação quanto à composição do Conselho Universitário e que mudança o tornaria mais eficiente e representativo, professor? Estatuinte, né, Márcio? Eu acho que tem que retomar estatuinte. A composição é a composição definida pelo próprio Conselho. Então, não cabe ao reitor questionar a composição atual do Conselho Universitário. Agora, cabe o reitor e a gestão superior encaminhar para a discussão, né, a estatuinte. E a estatuinte estabelece uma proposta, essa proposta será deliberada pelo próprio Conselho Universitário. É uma coisa que tem que ser retomada. Nós temos que realinhar algumas coisas, inclusive eu chamo isso de anacronismo regimental, e foi-me feita essa pergunta hoje, né, que algumas resoluções que nós estamos aprovando nos seus diversos conselhos, às vezes está conflitante com o atual regimento. Então, a estatuinte sendo retomada, nós vamos conseguir, de alguma maneira, fazer alguns alinhamentos, mas dentro daquilo que a comunidade definir. Para a gente encerrar, professor Carlos Henrique, qual a sua visão sobre o muro invisível que separa a universidade da comunidade externa? Esse muro invisível não é tão invisível mais, né, Márcio? Ele está materializado em números, né? É só olhar para os nossos números de vagas ociosas. É só olhar pelos nossos números, e você disse, né, da não equidade em relação, por exemplo, à participação, né, das mulheres na gestão superior. E eu acho que a sociedade tem uma expectativa muito grande em relação à universidade. Só que a universidade ela tem uma fragilidade que nós temos que corrigir também na forma de comunicação, né? Eu acho que a gente, às vezes, para a sociedade, só aparecem as coisas não muito boas em relação à universidade, mas a universidade tem coisas muito boas. Nós produzimos muita coisa aqui, e isso não chega à sociedade. E isso gera essa percepção da sociedade da improdutividade da universidade. Muito pelo contrário, a universidade é muito produtiva e propositiva em termos de ações que são, né, benéficas para a sociedade. Mas a sociedade só vê a universidade em duas entradas, ou vestibular ou hospital. E tanto o vestibular como o hospital, às vezes, eles criam um funil, né? Pronto-socorro, né? E o acesso dos nossos alunos quando fazem o concurso naqueles cursos que são mais concorridos, né? Então, eu acho que nós temos que ampliar a divulgação daquilo que nós fazemos, mas, sobretudo, nos aproximarmos mais da universidade com trabalhos efetivos junto a essa comunidade. Professor Carlos Henrique de Carvalho, da Faculdade de Educação e candidato a reitor pela chapa UFO com você, muito obrigado pela sua participação no Trocando em Miúdos, professor. Muito obrigado, Márcio, e desejo que todos as ouvintes e os ouvintes tenham um bom dia, né, nesse sábado aí. No Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO.